Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um grandiosíssimo episódio do Jornada do Herói Podcast. E hoje um convidado mais do que especial com a gente aqui novamente. Mas antes de falar do convidado, eu gostaria de dizer para você que contribua com o nosso canal. Então, esse link aí que está aparecendo embaixo no vídeo, o QR Code, você pode abrir o aplicativo do seu banco, focalizar a câmera nesse QR Code aí e contribuir com o Jornada do Herói. Contribua para que o nosso programa continue levando até você informações, levando até você esses nossos conteúdos de altíssimo valor. Então, a sua contribuição é muito importante para nós. E já falando de contribuição, toda essa estrutura que nós estamos vendo aqui faz parte do filmagem.arte.br, do nosso amigo Ronaldo, da nossa amiga Vivi. O filmagem.arte.br faz gravações de podcasts, faz filmagens aéreas com drone, filma o seu aniversário, casamento, enfim, os seus momentos. Transforma tudo isso em arte, uma arte de um valor primordial para você. Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho do filmagem.arte.br, é só ir nos links da descrição desse vídeo e clicar lá para saber mais. E falando de Vivi, Vivi Retrato. A Vivi faz retratos, fotografias corporativas e institucionais para melhorar o seu portfólio de clientes. Então, se você quiser saber mais também sobre o trabalho da Vivi Retrato, é só clicar nos links que aparecem na descrição desse vídeo e vamos lá para o nosso convidado especial. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, nós vamos falar sobre DMT, psicodélicos, sobre temperamentos e um monte de informações com o nosso convidado, que é o Dr. Wilson Gonzaga. Muito obrigado, Dr. Wilson, pela presença, por aceitar o nosso convite. Eu é quem agradeço. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Ele o senhor é médico, palestrante, psiquiatra, psicoterapeuta, né? Como que o Dr. Wilson se define? Uma das coisas, né, que eu faço, uma das técnicas que eu utilizo, a técnica do meu trabalho, ele tem a ver com assim, as personas que a gente tem na vida. Então, a gente não tem só um personagem, né? Tem o valentão, tem o professor, tem o Papai Noel, tem o palhaço, tem o briguento, tem o maridão, tem o pai, enfim. Mas se eu fosse definir mesmo, eu acho que eu sou um educador. Eu acho que a minha missão mesmo, de meu propósito de vida, minha missão de vida, já entendi que o meu crescimento pessoal é partilhar tudo aquilo que eu sei para desenvolver as pessoas para crescerem também. Isso já tem muitos anos que eu faço isso. Então, acho que eu sou um educador. O senhor define o seu trabalho como uma educação da consciência ou para a consciência? Para a consciência. Como profissão, sou médico, psiquiatra, como você colocou, sou psicoterapeuta, sou consultor de empresas, sou palestrante, mas tudo isso são manifestações diferentes do mesmo trabalho, que é semear a consciência, que é isso mesmo. Sim. E também no meu consultório, que a minha orientação, eu trabalho com os meus pacientes, é livrá-los da dor e, assim que possível, começar a trabalhar, porque esse é o melhor jeito de se livrar de qualquer dor. É o caminho da consciência. Muito bom. Então, todo trabalho, o propósito é o mesmo. São quantos anos que o senhor já exerce essa função de educador da consciência? Olha, de médico, são mais de 4 décadas que eu sou especialista, que eu sou psiquiatra. Mas já bem antes até mesmo de me formar, aliás, olha que interessante, eu, para poder ter uma grana, para poder fazer a faculdade, que a faculdade de medicina é o tempo todo, né? Eu dava aula à noite num cursinho. Então, já trabalhava como professor, já era educador desde estudante de medicina. Mas como médico mesmo, já tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E o que levou você, Dr. Wilson, a
a desenvolver, a escolher, né, a área da psicoterapia, da psiquiatria? Você quer a resposta romântica ou a Não, eu quero a verdadeira? resposta do Dr. Wilson, do Wilson, como você coloca. A verdadeira é que, olha só, poderia ter dado muito errado. Deu certo. Mas eu escolhi isso no momento da minha adolescência, que eu estava numa crise, assim, muito esquisita. Muito esquisita. Eu já era esquisito. Já era um adolescente meio fora da caixinha, assim, esquisitão. E aí, na minha adolescência, eu não aguentava, achava tudo muito chato, mas principalmente eu mesmo, o mundo. E aí eu achava todo mundo muito medíocre. Assim, e eu, o pior de todos. Eu me lembro que eu sentava na varanda assim, e ficava olhando para o céu, tinha uns urubus, eu fui criado aqui naquelas quebradas de São Paulo, na periferia, em Pirituba, em um lugar tinha muito urubu naquela época. Eu ficava olhando os urubus assim, e falava, pô, que bosta, eu não sei nem voar. Era pode ser gente. Nesse momento, eu falei, que sabe de uma coisa? Me lembro do dia que isso aconteceu. Incrível, isso foi muito marcante. Estava lá pensando, né, coisa, o que eu poderia fazer na vida, que coisas, né, para melhorar esse mundo chato. Eu falei, que sabe de uma coisa? Acho que eu vou ser psiquiatra, para ver se me vindo na minha cabeça e a cabeça desse mundo velho aqui. E ali eu decidi, numa família de gente pobre, que não tinha nem um médico. Meu pai, tudo que ele queria é que eu estudasse no Senai, e o que eu fiz, e que me formasse eletricista. Eletricista. Né? Era para dar uma profissão para o filho. Né? E assim, pô, vejo isso com muita beleza. Mas eu sabia que eu queria mais. Mas era, não sei como eu ia fazer, não sei. Mas porque eu queria, porque tinha que fazer medicina. Se fosse psiquiatria, fosse um curso à parte, eu faria psiquiatria. Eu fui fazer medicina para fazer psiquiatria. Foi assim que começou. E aí, trabalhando logo cedo para ajudar, para conseguir realizar o meu sonho. Aí. E nunca mudei de ideia. Eu gostei de fazer medicina. Tem algumas coisas assim que eu achava muito legal. Mas assim, eu via aquilo como uma coisa interessante, como um hobby, mas que eu jamais queria fazer. Por exemplo, cirurgia. E eu me lembro que eu me dei bem em cirurgia. O professor queria que eu fosse monitor. E falei, pô, e as pessoas me desestimulavam. Pô, psiquiatra não é médico. Eu, enfim, segui em frente e fiz psiquiatria. Quando eu quis fazer residência, eu estava numa escola, mas eu queria ser aluno de um determinado professor. Era Enzo Azzi, era um italiano, um cara. Eu admirava ele, um psiquiatrão, que era professor da Faculdade de Medicina na Santa Casa. E eu queria ser aluno dele. E consegui furar o bloqueio, fui aluno dele. E quando eu for dele, depois de muita luta, depois de muita batalha, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu acho que é por isso que eu estou com esse tipo de trabalho hoje. Falei, cara, eu vou passar a vida inteira dando esses remédios, essas bombas para as pessoas, e é tudo isso que um psiquiatra pode fazer. É muito pouco. Eu fiquei muito, muito decepcionado quando chegou a hora, na prática, da residência e tal. Cara, mas por sorte eu tive um professor na residência, Tratarotti, e ele era um psicanalista. Um cara muito sensível, um cara muito legal, assim, gostava muito dele. E aí, um dia, conversando com ele da minha decepção, ele falou, pô, venha fazer psicanálise, venha fazer, estudar a mente, não só o cérebro, os processos psicológicos. Tá? E eu comecei a fazer psicanálise.
E tem, né, dentro desse contexto do que você falou, Wilson, tem muita coisa para a gente explorar e eu quero explorar isso sobre o DMT, a ayahuasca, mas quais foram os motivos que te levaram lá para o meio da floresta amazônica e passar todo esse tempo lá, todos esses anos lá, pesquisando e estudando? Olha, foi a ayahuasca Foi ela. mesmo. Quando eu conheci a ayahuasca, eu comecei a entender a Amazônia, a floresta da Amazônia, estudar as coisas, conhecer. Porque a ayahuasca vem de lá. Maniri, a chacrona, são de lá. A história da ayahuasca dentro da cosmogonia do mundo vegetal Uhum. fala muito da Amazônia, lá que viveu. Então, eu cresci nesse mundo asqueiro ouvindo as histórias da floresta, vivendo na floresta de pedra Uhum. aqui. Falei, olha, uma hora eu quero fazer. E isso aí. E aí chegou a hora, felizmente, sou casado hoje com uma mulher que é minha alma gêmea, ela é tão móvel quanto eu. E aí, falei, ó, querida, os filhos já encaminhados, bora para a floresta? Vamos lá. E bora, vamos começar tudo de novo? Vamos. Começar tudo de novo? Não, sou médico. E principalmente com algum currículo, chegar num lugar para querer trabalhar na floresta com o meu currículo, todo mundo queria. Não é começar de novo. Né? Mas, Uhum. enfim, de coisa que pouca gente tem coragem de se Sim, com certeza. aventurar a viver lá no meio. E para conhecer mesmo a medicina da floresta na floresta, e estar junto com os herveiros, e poder preparar a ayahuasca, viver um pouco lá, conhecer como aconteceu mesmo, Uhum. de conhecer as entidades invisíveis da Legal. floresta, com estados expandidos de consciência, Uhum. e me encantei com aquilo. E olha, e te digo, só voltei da Amazônia por uma questão de um problema de saúde da minha companheira e que a gente precisava estar num centro médico aqui, mais perto da família e tal. Porque senão, eu acho que estaria lá ainda. Uhum. Muito, Estaria lá. muito interessante. E de toda a conversa, né, que você já iniciou falando e falando dessa sua trajetória, do contato, né, com a ayahuasca, nós tivemos aqui um podcast especial só sobre a ayahuasca, né, que nós conversamos sobre a própria ayahuasca, os princípios, né, da floresta também. Então, o pessoal que quiser saber mais também pode clicar no vídeo sobre a ayahuasca para conhecer melhor, né? E é interessante isso porque, como você disse, eu também sou psicoterapeuta, também tenho formação em psicanálise, e dentro da visão, né, da mente humana, existem muitas visões, mas existem duas básicas, né? Tem a visão do corpo para a mente e tem a visão do espírito para o corpo, né? E essa experiência com o DMT, com a ayahuasca, ou seja, uma experiência dissociativa, em que a gente percebe que a gente é muito maior do que esse corpo, que nós temos essa consciência, né? Pelo menos o contato com isso. Isso é crucial para que a gente perceba, né? Que esse paradigma de olhar como do corpo só para a mente e ficar envolto, né, nessa esfera é muito pouco para entender, para compreender, né, a imensidão que é a mente e a consciência, etc, né? E toda essa Muito, experiência realmente é disruptivo, né? muito pouco. A gente tem que lembrar, Júlio, que toda a nossa estrutura de pensamento, todo o nosso sistema de crença, vem da experiência da vida. Exato. E a experiência, ela contempla as 5 portas da percepção. Perfeito. Então, tudo que nós concebemos, o concebemos que passa pelas 5 portas. Do ouvir, do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente percebe pelo olfato, do que a gente degusta, do que a gente toca. Só que a realidade é muito mais ampla do que a capacidade de percepção desses 5 sentidos. Então, tudo que a gente montou precisa ser revisto. Precisa ser Exato. revisto. Então, hoje, por exemplo, isso é uma opinião pessoal, marca texto, Tá. eu estou falando por mim. Eu estou vendo o que está acontecendo com a humanidade. Nós estamos com um risco iminente de ser excluído da face do planeta. É uma falácia, uma pretensão
achar que o ser humano pode prejudicar o planeta. Perfeito. O planeta existe muito antes da gente estar aqui. Ele já foi gelado, ele já foi quente pra caramba, ele já teve uns bichos enormes, já caiu um meteoro, e ele continua aí. Continua aí. Agora, nós que acabamos de pegar o bonde andando, estamos com risco de sair daí. Uma chacoalhada, como um cachorro buguento, que dá uma chacoalhada, as pulgas saem É voando. verdade. E nós estamos nessa iminência. Nós passamos por um alerta de uma epidemia para ver se a natureza dando um toque, para ver se a gente se liga que temos que mudar o nosso comportamento aqui no planeta. De repente, nem acabou a pandemia, queremos uma guerra. Nem acabou a guerra, começamos uma outra. E com risco iminente de virar uma guerra mundial. Então, eu acredito que os psicodélicos, a medicina psicodélica, recrudesceu nesse momento, chamada de terceira onda, para trazer consciência para as pessoas. Ayahuasca, psilocibina, essas vem para auxiliar a trazer consciência, porque dentro da minha área, da área médica, da área que se ocupa com o sofrimento de algumas patologias, isto vem para revolucionar. Olha, eu me filio com as pessoas que afirmam o seguinte: a medicina psicodélica está para a saúde mental como um dia a penicilina já teve para a saúde, para a medicina interna. Para mudar tudo. E o que é esse grande diferencial? Primeiro, que as pesquisas estão indicando a resolutibilidade, né? Resolve, dá resultado. A custo muito baixo. Isso é, com poucos efeitos, ou quase nenhum efeito colateral. Quando a nossa ciência oficial responde muito mal pelas doenças que os psicodélicos se propõem a curar: a depressão, a ansiedade. A doença do mundo. Júnior, vou te dar um dado. Hoje, 38 pessoas, já nessa hora já aconteceu, 38 pessoas vão se suicidar neste país. Provavelmente já não sei quantas que já fizeram isso. Isso é uma estatística. Então, a coisa está crescendo. A depressão está crescendo. Nós somos o primeiro lugar no mundo em ansiedade. Então, nós olhamos para o horizonte, não vemos um cenário luminoso, um céu de brigadeiro. Vemos nuvens plúmbias, mostrando o mau tempo. Então, o que está acontecendo? O índice de suicídio, a depressão, a ansiedade. O que está acontecendo? As pessoas infelizes, as pessoas chatas, as pessoas policiando uns aos outros, vivendo um mundo de fantasia. Ontem, almocei embaixo do meu consultório, no boteco, né? Vi uma pessoa fazendo um story de um bife, fotografando um bife. Ah, vai cagar, né? Ah, te cagar. Isso, pô. Então, um mundo de aparência, um mundo de mentira, né? Então, o jeito que nós tratamos o ambiente, o planeta, não é mais sustentável. O jeito que nós tratamos a economia, o jeito que nós tratamos a saúde, o jeito que nós tratamos a nós mesmos. Pô, eu me lembro, né, de um mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Valeu, compadre, isso nós já estamos fazendo. A gente se ama tão mal que nós saímos dando porrada uns nos outros, amando os outros como a gente ama a nós mesmos. É verdade. Vivendo um Matrix bravo, acreditando na separação, na individualidade. Tá, é difícil não acreditar, mas essa é uma grande ilusão, de que Júnior é um, o Wilson é outro, acreditando que tudo que é real é aquilo que eu consigo captar pelos meus 5 sentidos, e acreditando que essa mesa é sólida. Cara, nós estamos num Matrix, mal informados, mal alimentados,
e, quiçá, mal guiados aqui dentro. E precisamos acordar. E a medicina psicodélica vem no movimento de consciência, assim como vem outras coisas no movimento de consciência. Nós estamos vivendo do que tem de pior e brotando do que tem de melhor. Perfeito. Hoje, de manhã, eu fui dar uma palestra para uma empresa e eles me pediram para falar sobre motivação. Eu detesto quando me pedem isso. Porque não existe motivação de palestra. E, cara, os tempos estão mudando. E aí eu falei, bom, já que me convidaram, agora vocês me aguentaram. E aí eu falei, eu não acredito em motivação. E aí perguntei, qual era a coisa mais que motivava? Ninguém, isso, isso, é aquilo. Eu falei, não, a profissão que exige maior motivação é o homem-bomba. Cara, então por quê? Porque a motivação vem de dentro. Claro que eu não estou defendendo essa prática, óbvio. Mas ele pensa nessas coisas. Quanto eu ganho, quem me lidera e quem é a minha equipe. Quanto eu ganho? O homem bomba, ele ganha o paraíso. E quando ele emerge no paraíso, 7 virgens esperando por ele. O velho de 70 anos, não sei se isso é um prêmio. Mas, claro, eu não estou falando da cultura árabe. Sim, eu entendi. Que é poligâmica, e ali, e tal, as virgens. Quem me lidera? Um chefe bem nicho, Allah, Deus, o Criador. Então, quer me ver motivado? Quanto eu ganho? Ganho paraíso. Quem é o meu líder? Deus. E quem é a minha equipe? A minha equipe são pessoas que me admiram, que têm até inveja, que queriam estar no meu lugar. Só não estão porque eu fui preparado para isso desde criança. Cara, então esse cara pode falar de motivação. E não me vem chamar de suicida. É um cara que doa a sua vida por uma causa. Sim. E aí começou assim a palestra. Falei, bom, então é o seguinte, aqui escrevi, motiva ação. E aí escrevi em vermelho, né? Eu preciso de um motivo para agir. Isso é o que a gente imagina. Aí botei o outro chat e fiz. Eu motivo a ação. Então, vem de mim. E aí comecei a falar exatamente da posição do cosmos, de que tudo isso é Matrix, e que ali mesmo tinham pessoas que estavam agradando a empresa, mas a mulher estava agradando para o vizinho, o filho estava usando droga, porque não estava equilibrando a vida, não estava... Cara, eu falei assim, agora dane-se, agora eu vou. Acabou a palestra, com um monte de gente com o olho lacrimejando, e todo mundo aplaudindo em pé. E o diretor que me contratou, diretor de RH, me abraçando e me agradecendo. Falou, pô, cara, no começo eu fiquei preocupado. Vai fazer todo mundo sair da empresa hoje. Mas é isto, é o tempo hoje. Dentro das empresas, estão buscando consciência. Dentro das empresas. Mas eu acho então, que... Não, pode continuar. Só ia dizer que eu acho que é uma necessidade o espírito mesmo está eclodindo para isso, né? É isso. Eu, particularmente, tenho uma simpatia dos psicodélicos, tenho uma simpatia especial pela psilocibina, porque ela é democrática, ela é barata, e ela sempre teve no planeta, e ela está sempre nos momentos de transição, no fim, na morte e na vida. E ela a psilocibina é uma dessas possibilidades de abrir a consciência dos seres humanos e perceberem isso. Assim, uma das coisas que se usa a psilocibina, Júnior, é para ortotanásia. O que é isso, ortotanásia? Orto, correto. Tanásia, morte. Então, pessoas que estão desenganadas, de repente, têm uma dose dissociativa de psilocibina e, de repente, perdem o medo da morte, se encontram
o que é a morte, entende aquilo. Cara, todo mundo vai te convir, que não tem coisa mais natural do que morrer, né? Tanto que ninguém escapa. Sim. Tão natural quanto nascer. Mas entender isso com a alma, com a cabeça, é fácil. Mas, Isso faz o psicodélico. mas mesmo com a cabeça, a morte é um dos maiores dilemas que a humanidade enfrenta, tanto que todo o nosso esforço é para evitar, né? A morte, para evitar todo esse momento, né? Não que que eu esteja dizendo que é bom, mas assim, o que você está me relatando parece que é semelhante ao que o Dr. Stanislav Grof fez com com o LSD, né? Nas suas pesquisas, né? De experiências antes da morte mesmo, para realmente aliviar essa tensão Isso é, né? Eu não sabia que estava sendo utilizado isso com a psilocibina atualmente. essa é uma das coisas que os países, nas pesquisas, utilizam para ver a utilidade dela. Olha que interessante isso mesmo. Olha, eu tive uma experiência pessoal com a psilocibina que fui usá-la em dose. Eu já fazia uso de microdoses, né? Já há um tempo, já sabia o efeito que tinha em mim, nas minhas cobaias, os amigos. O primeiro jeito de estudar é na prática mesmo, né? E estava querendo ter uma dose dissociativa. Uhum. E procurei uma amiga que também faz o TAP, a terapia assistida em psicodélica, que vai ter uma experiência, apesar de ser um mosqueiro velho, né, experiente, aqui é diferente a psilocibina. E eu não quero ter essa experiência sozinho. Perfeito. Como é que é? Quero ver como é que é. Perfeito. Bom, tive uma experiência incrível, impressionante. Eu tive, assim, sei lá, sem exagero, acho que 4 horas de download. Nossa. E chegou uma hora, assim, estava tão cansado, que eu olhava para a terapeuta, que chama Rita, falava, Rita, onde é que é o botão do off? Não quero mais. Quero dar um tempo aqui. Bom, foi incrível, tive experiências incríveis, assim. Uma delas, que é muito comum, não é muito comum, mas não é tão raro para quem tem experiências psicodélicas, assim, é essa experiência de união com o sagrado. Uhum. Tá? Se eu pudesse transformar isso numa frase bem infantil, eu diria assim, estar no colo de Deus. No colo de Deus, perfeito. É difícil colocar em palavra, porque isso é uma sensação maravilhosa. Porque não é assim, no colo de Deus, seria ficar, na minha experiência, seria melhor dentro de Deus. Uhum. Se sentir parte de Deus. De sentir que tudo é sagrado. Tudo é Deus. Isso fez uma diferença na minha vida. Perfeito. Foi muito parecido com a primeira vez que eu bebi ayahuasca. Que tudo é sagrado. Perfeito. Eu, depois de um determinado momento, eu saí, fui para a natureza, estava no condomínio, em casa lá, num lugar bem confortável, na praia, e tinha um gato lá, gente. Esse gato, já contei essa história algumas vezes, esse gato, a gente chamava ele de bandido, que ele roubava comida, dava pau na minha gatinha, que era uma gatinha de rua que eu adotei lá, quando eu cheguei, que era frágilzinha, ele ia lá, roubava a comida dela, o apelido dele era bandido. E eu tinha, antes de sair para ir para o jardim, eu tinha passado horas sobre o amor. Assim, aprendi coisas sobre o amor de diversas maneiras. E estava se esbrandindo o amor. Que era amor puro. É assim mesmo. E aí, quando eu saí e vi o bandido, na hora, eu falei, porra, o bandido. Porque ele arranhou, o estofamento da minha moto é arranhado. Uhum. Esse desgraçado desse gato que eu vi. Ele comia comida da gata. Ninguém gostava dele, nem eu. Quando eu disse, olha o bandido, uma voz interna disse assim, ei, e o amor? Foi para concunha, cadê esse amor que você estava sentindo? Na hora eu falei, cara, que isso, verdade. E aí, na hora eu falei, eu vou me aproximar desse gato. E, sim, completamente psilocibinado, comecei a entrar na grama.
E um amigo meu, que não usou a psilocibina, estava lá em casa, foi fazer uma visita, foi pegar a praia, foi caminhar, ele voltou, estava ali. E aí eu fui gatinhando na direção do gato e chamando ele. Ele é arisco, todo mundo bate nele. E aí esse amigo meu, o Renê, ficou olhando. Ele falou, não acredito, ele está vindo. O gato veio, começou a ir em mim. Caramba. Aí eu pedi para o Renê buscar a ração da frita da minha gatinha. Quando o Renê chegou com a ração, ele fugiu do Renê. Aí o Renê colocou na minha mão, eu falei, sai. Ele veio de novo. E começou a coçar em mim, ele não fazia isso com ninguém. Então, eu entendi, naquele momento, que eu estava envolvido com a sintonia do amor. Um padrão Do energético amor, altíssimo. e que os animais podem perceber isso. Perfeito. Todo mundo, tudo que é vivo percebe isso. Perfeito. E aquilo, pô, aquilo foi incrível. E durou isso, gente. Durou. Na semana, no dia seguinte, eu estava querendo fazer cafuné em aranha, dar conselho para escorpião. Que sensacional. Tava assim. E, pô, isso com 40 anos da Nossa, ayahuasca. que legal. Porque a ayahuasca tem isso, a gente fica muito amoroso. Então, é isso que eu ia falar. A experiência com a ayahuasca é inefável, né? Também eu me recordo de ter essa sensação, de ter muitos vislumbres durante a experiência com a ayahuasca e até desejar pegar o celular para ligar para as pessoas e falar, meu Deus, eu te amo e eu nem sabia que eu amava desse jeito. Então é muito interessante. E eu queria te perguntar, dentro desse contexto, quais são as diferenças que você nota entre a ayahuasca, se é que existem, né, entre a ayahuasca e entre a psilocibina? Muito bom. Antes só de falar disso, eu fiz isso uma vez. Eu tenho uma comadre que ela foi a nossa secretária desde sempre. E ela, depois, quando eu me separei da primeira mulher, assim, eu fiquei com a secretária. A mulher ficou com tudo, eu fiquei com a secretária, com a Maria. E aí, a minha comadre. Uhum. Aí ela voltou. Até hoje, ela trabalha lá, faz comida para minha filha. E aí, um dia, numa sessão, que eu estava dirigindo a sessão de ayahuasca, veio um amor por ela, uma gratidão por ela, que não dava para esperar. Eu saí, desci escondido, fui lá, peguei meu telefone, se dirigindo à sessão, outro no meu lugar, liguei para ela, e aí, eu preciso dizer que eu te amo, e não sei o quê. E como ela me conhecia, ela é super relaxada, assim, deu uma gargalhada. Aposto que tá de borracheira, me deixa dormir. Mas, enfim, vamos à pergunta que eu acho muito boa. Como eu coloquei, a minha história de vida se confunde com a história da ayahuasca nesse país. Eu fui um dos responsáveis pela legalização dela, estava lá, enfim. E ela mudou a minha vida. Só que todo o meu envolvimento com ela, inclusive na legalização, era para uso ritualístico e religioso, como é a lei hoje. E o uso, esses anos todos que eu vivi, era um lugar, era praticamente um estilo de vida. De chegar, de ir lá, de trabalhar, de encontrar a irmandade. Então, aquilo era altamente terapêutico, não só pelo chá, pelo estilo de vida. Mas a gente, quando falava em cura, eram umas sessões diferentes, que ia para o meio do mato, para uma cabana, e fazia a sessão de cura. Mas admitia que toda e qualquer sessão acabava curando. E assim eu fui criado. E participando várias sessões. Quando você é o responsável pelo grupo, então, no esquema que eu fui criado, a gente tinha sessão de escala, tinha sessão do corpo instrutivo, que era as pessoas, os veteranos, que começavam a aprender como se dirigia na sessão, tinha sessão do corpo do conselho, que era o grupo mais veterano, que resolvia as pendengas
e que fazia parte da administração, tinha sessão do quadro de mestres, e o mestre tinha que beber todas as vezes. Então, era uma coisa que estava desvinculada de cura. E a cura é no processo, e é uma cura sutil. A psilocibina já começa na diferença. O ritual da ayahuasca é todo guiado. Tudo que se sabe sobre as doses de TAP, terapia assistida em psicodélicos, é induzir o indivíduo a ter uma experiência dele, autoguiada. O que a gente faz, o que o terapeuta faz, é ensinar o cara a respirar, tirar todas as dúvidas, todos os medos, deixar ele absolutamente seguro. E música, silêncio, música. Às vezes, se a pessoa quer falar, até desestimular, falar, mais para frente, deita, curte isso daí, vê o que você pode entender. Porque a preparação é prepará-los para essa viagem. A ayahuasca chega vazio e deixa o ritual, o coletivo de caminhar ali. É muito importante o coletivo. Agora, o que todas as medicinas têm em comum, todas as medicinas psicodélicas, é o 7 e o 7. O que é isso? O 7 é o ambiente interno. Como é que eu estou? Porque, às vezes, eu vou para um lugar lindo e chego lá com pessoas maravilhosas, confiado, mas eu estou bagaço, não paro de pensar num problema que eu estou, e aquilo, e só aumenta a minha sensibilidade, logo o problema entra numa teia, porque estava tudo certo, exceto o ambiente interno. O outro é o 7, que é o cenário, que é importante, principalmente porque nós ficamos com um nível de sensibilidade aumentada. Então, a gente tem que estar num lugar onde as pessoas são confiáveis, onde, se eu me sentir apavorado, eu abrir o olho e falar, pô, o Júnior está ali, o Nilson está ali, a Nízia está ali, opa, enfim, opa. E confiança no cara que me deu o copo, que me deu o psicodélico, eu olho para ele, tipo assim, negão, tu me colocou nessa, vem aqui, ele socorre. Ele precisa ter alguém que faça isso, que tem experiência para fazer isso, que deixe ele seguro. Então, esse é o 7. Sim. Em todas elas, na ayahuasca, na psilocibina. Então, por isso é que hoje, alguns lugares, eu faço parte de um, que é o Instituto Alma Viva, o Instituto Forneiros é o outro lugar que está fazendo isso. Aqui em São Paulo, só esses 2 lugares, criando um grupo de médicos, de especialistas, formando pessoas, porque isto vai revolucionar o mundo da saúde mental. Isso. E amanhã vai estar aprovado e recomendado, como já está em alguns países. Já estão em alguns países. A Austrália, por exemplo. Os Estados Unidos está na última fase para legalizar o MDMA, para terapia para estresse pós-traumático. A psilocibina está indo no bojo. As coisas vão mudar muito rapidamente. Por esse diferencial, essas medicinas trazem consciência. Mas eu não sei se eu te respondi. Uma é mais direta. Além disso, a gente tem a microdose. Perfeito. O trabalho com microdose, a pessoa não precisa de nada. Nem porque essa dose... Microdose é um nome muito infeliz. Quando a gente fala micro, indica porção milesimal. A gente trabalha com doses decimal. Então, a dose que se usou durante o tempo, que se usa até hoje, é a dose subperceptível. E aí o caboclo pode pensar, se é subperceptível, você não vou perceber porque eu estou tomando esse trem aqui. Eu acho que esse nome não é feliz, porque a pessoa percebe. Ela não percebe a lisergia, ela não percebe a psicodelia. Então, o melhor nome seria a dose subpsicodélica, porque a pessoa tem uma vida normal, funcional e tal.
Mas ainda isso, estamos em fase experimental. Quando a pessoa me procura, é por conta de que a pessoa chega e diz assim, olha, eu vou usar, porque eu li o Guia do Explorador Psicodélico, eu assisti Os Fungos Fantásticos, eu assisti Como Mudar a Sua Mente, eu conheço um monte de gente que toma microdose, eu vou tomar. Só que eu gostaria que se você pudesse me orientar, mas eu vou tomar. Ou você me orienta, ou não. Então tá, já que você vai tomar, vamos fazer da coisa certa. Porque não pode ser prescrito. Isso que eu ia perguntar, não é legal, não é liberado ainda esse. Ainda não. Não, né? E é muito interessante, a gente vive num limbo, porque o cogumelo não é proibido. O que é proibido é a psilocibina, que está dentro do cogumelo. Uhum. É muito doido, mas é compreensível, é compreensível. Sim. Porque quando os psicodélicos, as pesquisas pararam, quando o Groff, por exemplo, parou, teve que parar de dar o ácido, ele começou a criar a respiração holotrópica para continuar com as pesquisas deles. O Groff, o Levy, todos eles perderam as suas cadeiras nas grandes universidades, porque foi proibido nos anos 70. Por quê? Principalmente o LSD escapou dos laboratórios, foi para a mão da juventude, que começou a criar consciência. E começou a dizer aqui para a guerra do Vietnã, dizer para o Richard Nixon, aqui que eu vou para a guerra, matar meus irmãos, que eu não sei nem porquê, uma coisa que não tem nada a ver comigo, eu não vou matar. Faça amor, não faça guerra. E criaram um movimento hippie, que, quer queira, quer não, alguns antropólogos falam de que foi um movimento de consciência. Perfeito. De que não ir para a guerra, de romper com a estrutura do amor livre. Cara, sem discutir se o movimento hippie deu certo ou não, que virou promiscuidade ou não, mas o movimento do amor livre libertou as mulheres de um grilhão que eles não tinham direito a ter orgasmo. E esse movimento empoderou as mulheres e começou lá atrás com Angela Davis, com essa turma, e que hoje o feminismo tem o corpo que tem com essas pioneiras que começaram lá atrás, que veio com um movimento de contracultura, de jovens que expandiram a sua consciência com psicodélicos. Aí o governo proibiu, guerra, tal, e começou a lançar uma campanha de terror, que o cara alucinava que ia voar, pulava no prédio, e filmes, e propaganda enganosa. Propaganda na TV. Né? E aí criou no inconsciente coletivo que a pior droga que existe eram os alucinógenos. Nossa, cientificamente isso não é verdade mesmo. Claro que não. Se fosse, como é então que os toltecas, os astecas, eles comem esses cogumelos, os incas. Foi achado, os toltecas, os astecas, no México, isso é muito conhecido. Foi achado numa ruína inca um cogumelo enorme de ouro. Pô, será que o cara gostava tanto de shiitake? Ele fez fez uma estátua de ouro. Uma estátua de ouro. O cara era muito afim de estrogonofe. Gostava. Claro que não, né? Então, foi sagrado para esse povo. Pô, a história de Maria Sabina, no México, sim. Né? E a quantidade de cogumelo que ela comeu, que deu para as pessoas. Tem até a hipótese do macaco chapado, né? Que a nossa consciência... Essa teoria é muito interessante. Vale a pena falar aqui. O que é a teoria? Quer falar, gente? Não, pode falar. Eu quero assistir essa palestra que o senhor está dando hoje. A teoria do macaco chapado é a teoria do cientista chapado, muito brilhante, muito legal, que é o Terence McKenna. Terence McKenna é brilhante. Ele tem uma teoria. E tem um outro, que eu não lembro o nome também, que é um cara que pensou a mesma coisa, isolado do Terence McKenna. Mas ele criou a teoria do macaco chapado. O que é isso? Os macacos viviam numa determinada região e eles comiam. O macaco é omnívoro, né? Ele come tudo. Como ser humano, come tudo. Come carne, come vegetal, come tudo, come inseto, que vier, ele come. E uma determinada tribo de macaco
começou a comer um determinado cogumelo. E aquele cogumelo tinha psilocibina. E eles começaram a desenvolver um outro tipo de cérebro, porque as pesquisas mostram que esses cogumelos, eles trabalham com a neurogênese, isto é, criar neurônio, e a neuroplasticidade, pegar os velhos neurônios e reorganizar, dando um novo sentido, um novo olhar para uma velha coisa. Como diria uma música do Roupa Nova, tocar uma velha canção com um velho violão, com o mesmo conjunto, isso é neuroplasticidade. E esses macacos foram se distanciando dos outros primatas, porque eles olhavam para os outros macacos e diziam: ô bando de nego bicho, esses caras não sabem de nada. E foram se separando e viraram estes que aqui estão e este que ainda se mantém peludo que vos fala. Que vos fala. Muito doido essa teoria. É uma teoria. Tem como por derrubá-la ou confirmá-la. Né? Por hipótese. E teorias. Que tem o nome correto disso daí. Né? Que é daquela que não tem para voltar para trás, não dá para saber. Mas é criativo isso. Muito é legal. criativa essa história. Sim. E que desenvolveu, né, o córtex e foi indo, e nós viramos isso daqui. Isso mesmo. Agora, é interessante, realmente, porque a gente está vendo nas pesquisas que ele pode estimular a neurogênese e a neuroplasticidade. Eu estudo neurociências, né? E a minha tese de conclusão do mestrado vai ser em relação à ayahuasca mesmo, ayahuasca e saúde mental, né? Então eu tenho bastante contato hoje com as pesquisas do DMT. O DMT também tem essas propriedades, né, de neurogênese, né, de neuroplasticidade, né, de não criar dependência, né, da não dependência, dentre vários outros benefícios. E a psilocibina caminha paralelo, caminha junto com o DMT, ou elas têm diferenças nas funções? Olha, elas têm algumas diferenças. O DMT, quando a gente fala, associa o DMT à ayahuasca, porque o DMT é o principal princípio ativo. Mas a ayahuasca é tão perfeita que o DMT ele não é absorvido oralmente. Então, a ligação com as catecolaminas que tem Deus, com a armina e a armanina, deixa ele preparado para absorção lenta e gradual. Porque a gente pode absorver o DMT, por exemplo, fumando. Sim. Eu, por exemplo, para mim, eu acho aquilo que venho da escola do DMT associado à armina e à armanina, para mim é mais confortável. E eu aprendo. Com DMT fumado é um coice. É um tem uma pirotecnia e tudo, e quase sempre eu vou para o mesmo lugar. E ele é muito bom quimicamente, no estado que fica. Mas para crescimento, na minha experiência pessoal. Então, mas é a mesma substância. E o DMT, como você muito bem colocou, é tudo isso mesmo. Ele faz tudo isso aí. Então, tanto o DMT, quanto o LSD, quanto a psilocibina, quanto a mescalina, o MDMA é uma molécula diferente. Todos eles têm uma molécula muito parecida com a serotonina. Por isso é que todo mundo pensa, então vamos ver, né, se ela serve para ansiedade, para depressão e tudo. E dentro desse, ficou, com aquela pergunta que você me fez, fica mais fácil, no meu ponto de vista, tudo é muito novo, de que trabalhar com a psilocibina, essa questão. Então, eles são semelhantes, bem semelhantes, especialmente DMT, psilocibina, LSD e mescalina. Elas têm uma molécula muito parecida com a tal da serotonina. Perfeito. Dentro da pergunta que eu fiz para você também, né, sobre as semelhanças e as diferenças entre um e outro, dentro da experiência,
Você que viveu as duas experiências na dose heróica, né, na dose dissociativa, como você disse. Existe diferença? A gente sempre fala que a ayahuasca parece que é mais materna, né, tem todo o envolvimento, e a psilocibina parece que é mais paterna, ela parece que é mais abrupta, assim, as informações que ela traz. Você nota essas diferenças? Quais diferenças, olhando de dentro da experiência, você percebe? Então, Se é que tem. de dentro e de fora também. A ayahuasca, ela é feminina, mas como toda mulher poderosa, pode ser bem Pode. dura. Pode. Catarse mais E é catarse. muito... Perdão. Não, pode falar. Eu falei catarse e mais catarse com a ayahuasca. Isso. É isso mesmo. Então, é muito comum o vômito, a diarreia, como eu descrevi. E a psilocibina, ela é bem intensa, às vezes mais intensa, com tanto de informação, mas com menos desconforto físico. Ah, tem menos desconforto. Menos desconforto. Você vê, às vezes, assim, a pessoa está com aquela coisa, vendo um monte de coisa, porque ela dura muito tempo, e aí quer vomitar para ver se melhora com a experiência prévia com a ayahuasca, a cibina não resolve. Enfim, é diferente. Eu, assim, acho mais brando o desconforto físico. Ah, o senhor acha pior, né? Você prefere mais a tranquilidade que a psilocibina teoricamente promove, né? Olha, todas as vezes, é importante que as pessoas que, por exemplo, não tiveram essa experiência, que querem pensar em ter uma experiência com a ayahuasca, desencana dessa aí mesmo, porque é diferente você passar mal, como se comeu alguma coisa estragada, ou tomou um pileque, sim. É outra coisa. Sim. E vai lá, vomita, vai lá, dá a tua diarreia bonitona lá, e acabou, volta, sente, segue em frente. A gente costumava, eu dizia isso assim, você não está passando mal, você está passando o mal. Aguenta mais um pouco aí que daqui a pouco você melhora. E pronto. Perfeito. Eu até nessas minhas pesquisas eu me deparei com alguns estudos referentes justamente a esses eventos catárticos, né, que muitos cientistas estudam como algo negativo, né? É muito tóxico, são efeitos toxicológicos e etc. E na visão, por isso que é importante a visão, eu disse, né? Na visão do espírito, né? Na visão mais do paradigma da consciência, isso são eventos catárticos, né? São eventos que estão te purgando, te limpando para que você tenha a purificação da experiência. Tanto que todos os grupos, independente da orientação, chamam isso de limpeza. Limpeza, exatamente. Não é? Uhum. Fiz uma limpeza. Nossa, foi duro hoje. Fiz muita limpeza. Já é a cultura do povo esquerdo, é isso. É catártica, uma limpeza. E o Stanislav Grof colocou muito brilhantemente, na minha concepção, no livro Emergência Espiritual, ele coloca muito essa questão, né? Ele traz essa informação que muitos xamãs, para se tornarem xamãs, eles precisam passar por muitos catarses no processo. Então o xamã quase morre, tem uma experiência de quase morte para que renasça dentro dele o self, o espírito, né? Esse novo eu, né? Que vai assumir ali o arquétipo de xamã no grupo. E é o que acontece também com a gente também, né? A gente tem experiência de quase morte praticamente com a ayahuasca, né? Mas uma hora ou outra vai passar por isso. Eu já teve vezes que eu disse o seguinte: se eu sair vivo ou são daqui, nunca mais eu volto aqui nesse bando de maluco. Só que é na minha casa. E eram seus amigos. Ai, que sensacional. Muito bom. Situação. Todo mundo já passou por isso. Só que depois morre de rir e está lá de novo. E é isso mesmo. Faz parte. Diante dessa vida. Pode falar, pode continuar. Não. Eu só ia dizer
assim, que eu sou bem grato por todas as peias Que que é, eu que tomei daí. Todas, todas, eu sou grato. Você falou da experiência com a psilocibina, e você disse que na condução, na terapia conduzida, ela tem uma música. E que tipo de música geralmente é ouvida assim, nessa terapia? Então, é muito interessante, no começo das sessões, a playlist, ela começa com uma coisa, umas músicas psicodélicas mesmo, para começar a eclodir, colocar a pessoa naquele estado psicodélico. Hum, E isso ela vai sempre entrando naquilo. E logo depois vem músicas mais calmas para ela começar a trabalhar. Você já entrou no estado, já viu que o falando em bom português, que o bagulho não é é verdade? doido. Agora coloca uma aguinha, um pianinho, e tudo sem letra. E aí, vamos trabalhar o propósito. Por que você está aqui? Agora vamos atrás do que você quer. Não, não é para ficar vendo o patinho na lagoa, não é para ficar vendo estrelinha. Agora vamos lá. E aí são sons de cura, né? E aí, então, aí, depois de tempo, aí começa algumas músicas muito bem escolhidas, aí já começa a aparecer com uma sessão da ayahuasca, algumas coisas com letra, com mensagens, e sempre positivas, obviamente, não polêmicas, não tendenciosas, mas que oferecem à pessoa reflita sobre isso, né? Uhum. E, e aí, mais para frente, já começa uma possibilidade da pessoa se sentir mais à vontade de falar alguma coisa para o terapeuta ali, perguntar alguma coisa que está pertinente, por exemplo, ao propósito dela. E, às vezes, principalmente nesse caso ali, vem um momento também da catarse. Ela fala, pô, estou me vendo aqui, descobri que é minha mãe e tal. Aí tem todo um Legal. acolhimento, bota isso para fora. E aí, num momento mais em estado beta de consciência, vamos dizer assim, aí vamos integrar todas aquelas experiências, aquilo que você disse, eu não disse e não disse, porque, mas aí vai, olha, também aconteceu isso, e vai ajudando a integrar aquela experiência de maneira que seja uma experiência curadora, voltada para curar uma dor. Muito Isso. bom. E a dose, a quantidade para cada um depende do peso, é isso? Puxa, depende de tanta coisa, isso, tem tantas variáveis aí. Primeiro, porque se for dentro de um projeto de pesquisa, tem-se uma condição de conseguir exatamente a substância Pura. pura. E não só a psilocibina, como já direto na psilocina, Uhum. que é aquela que vai agir. Então, aí é uma outra história. Outra história. Você tem uma precisão maior e pode fazer uma, uma coisa de peso Uhum. e ir a fundo nessa questão das dosagens, como se faz nos trabalhos científicos. Sim. Mas, muitas vezes, acontece isso. Do mesmo jeito da microdose, a pessoa fala assim, eu vou tomar isso recreativamente por minha conta, eu quero tomar orientado. Então, você vai ver se a pessoa está tomando medicamentos que ocupam os mesmos receptores, você vê o estado que ela está, se é recomendável, se não tem um critério de exclusão, um monte de coisa para não entrar em jaca. Já que você vai fazer, então você não pode fazer isso, porque está sujeito a acontecer isso, tal, tal. Então, e aí você vai sugerir ali uma dosagem e sempre começar uma coisa modesta, porque quando a gente fala de dose dissociativa, esse termo que é dissociação do ego. Uhum. Muitas vezes tem uma dose dissociativa, como acontece, por exemplo, com um DMT inalado. E depois não lembra o que aconteceu.
Quer dizer, como é que eu vou agregar isso? Ficou no meu inconsciente, talvez vai ser agregado ao longo do tempo, porque foram coisas importantes. Sim. Como aconteceu na ayahuasca, algumas vezes comigo, Uhum. vi coisas que falei, nossa, eu preciso lembrar disso daqui depois, É isso. vai esquecendo. Na hora não lembra de nada. É isso Depois eu não mesmo. E eu lembro de preciso levar nada, essa experiência para mim. É isso porque mesmo. estava dissociado ali. Uhum. Então, às vezes, é importante uma dose um pouco menor, para que você entrou dentro de um drama ali e resolveu. Vou te dar um exemplo que eu li, um trabalho que me encantou, esse trabalho, de uma mulher que tinha sido abusada durante muito tempo na infância. Cara, você é terapeuta, você sabe disso. É uma das feridas mais difíceis de tratar, é abuso sexual contumaz na infância. E principalmente se a criança sentiu prazer. Uhum. Aí, então, o nível de culpa vai para Sim. tabela e aí fica delicado. Era um caso desse. E a mulher fez uma única dose dissociativa com psilocibina e ela não só desatou um nó, como conseguiu perdoar o seu algoz. Que Olha que coisa, hein? interessante Que isso. coisa interessantíssima. Interessantíssimo. Que ela viu, olha que interessante, viu na experiência psicodélica dela que o abusador, que era um tio, parece, sei lá, Uhum. foi o cara lá, que ele também tinha sido uma criança abusada. Perfeito. Cara, como que explica isso, né? Puxou o histórico da vida do abusador. Como que explica essa esfera, Entrou né? no campo Pois morfogenético da é. família, entrou lá, entrou, Caraca. encontrou e viu empaticamente, teve uma compreensão empática e de muita sabedoria, porque a gente sabe disso. Nem toda criança vai virar um abusador, mas todo abusador tem uma história de Sim, abuso no currículo. sim. Perfeito. Olha só. E ela entrou no campo morfogenético, foi lá e empaticamente que é isso, né? Esse amor que eu tive pelo bandido, ela teve pelo bandido do tio dela. E entendeu que Hum, ele era uma vítima também. Cara, cara, isso é. chupa Raul, chupa mercado. Vocês não conseguem inventar remédio que traz consciência, paciência. Cara, isso É isso. é muito. É fantástico, assim, porque isso também é um exemplo de que. E por isso talvez a experiência seja tão valiosa, porque isso mostra que a nossa consciência é curativa também, né? Ela busca a cura o tempo inteiro, né? E ela te conduz para o amor. Se ela te conduz para o amor, a base da existência é o amor, essa cura, né? Então você não se sente mais solitário no mundo, você não se sente mais sozinho, não se sente mais como o resultado de um mero acaso, do nada, né? Você se sente acolhido realmente. Você fala, não, eu faço parte de alguma coisa que é muito Do maior. todo. É, Isso aí, é isso isso, aí, é isso mesmo. isso. Maravilha, é isso mesmo. Faço parte do todo. Muito bom. O Dr. Wilson, tem uma experiência muito bonita que você narra com a ayahuasca, que você fala que conversou com Cristo, né, com Jesus, no meio da floresta. Foi, Você podia foi. contar essa história para nós aqui? Foi uma coisa bem interessante. Eu estava, tipo, meio brigado com Deus. Já não era a primeira vez. Já tinha passado uma também. E estava assim, meio esquisito, meio desiludido mesmo. E aí pedi ajuda. Pô, cara, eu quero beber esse chá. Estava sozinho, tinha chá em casa. Peguei lá, era uma bis, estava em Manicoré, uma cidadezinha no meio da floresta, entre Manaus e Porto Velho, à beira do Rio Madeira. E estava lá e aluguei uma bis e fui para o meio de uma estrada de sinal lá, de madeireiro lá, e fui lá, que tinha um rio, e aí fui de moto. Cheguei lá, longe, e procurei o rio, achei o rio, pendurei a rede, bebi uma copaça, nada, de uma ayahuasca que eu já tinha bebido, e estava forte.
Tá bom, mas vou insistir. Bebi outro copo, nada, nada, nem enjoo, nada. Como se eu tivesse bebido qualquer coisa, água. Aí eu bebi mais um pouco, e falei, vou tentar mais uma vez. E aí, nada. Falei, então tá. Aí comecei a ficar obrigado com ele. Falei, legal, valeu. Pô, puta cara legal você. Tá vendo que eu tô precisando, cara? Vai te catar, eu vou ter que resolver isso sozinho, sem ajuda. Entendi a dica. E comecei a desamarrar a rede. Quando eu comecei a desamarrar a rede, veio tudo de uma vez. Tom! Deu tempo de eu cair na rede e me largar. E aí, os três copos vieram tudo de uma vez. E foi uma experiência de desilusão, literalmente. Eu que estava desiludido, e ali é que eu vi o que era desilusão. Mas no melhor sentido da palavra. De ver mesmo, ver dentro dele falando comigo, olha, isso aqui é ilusão. Eu falei, mas e o amor que eu tenho pela minha filha e pela minha mulher? Ilusão, isso é apego. Cara. E foi assim, cara, catapultando toda coisa para lá, guilhotinando, cortando e tal, e tudo. E assim, de uma maneira amorosa, assim, calma, mas absolutamente crua. Eu ia perguntando, ilusão, ilusão. Aí, uma hora, eu peguei e disse assim, Léo, é o seguinte, por que você está me mostrando tudo isso? Primeiro que você está perguntando. Você pediu. Pediu, aguenta. E foi bom, então, já que você me mostrou tudo isso, cara, me leva daqui. Então, se tudo isso é um teatro, se tudo isso é um Matrix, então o que eu estou fazendo aqui? Não quero mais ficar aqui. Me leva. Mas não me leva assim, não me dá um raio na cabeça, não. Me leva que é assim, bem humilde, né? Bem tranquilinho. Me leva como tu fizeste com Elias, com Enoque. Me leva com o de tudo. Igual Paramahansa Yogananda. Vou só ir embora. Bom, aí disse o seguinte, existem duas coisas. Se você se fixar aí na Terra, você vai tá bem. Que as duas coisas parecem com verdade. Que duas coisas que parecem com verdade? A primeira é o amor. Mas não o amor do meu. Você tem que aprender a amar melhor. Não mais. Porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Se você se pegar nisso, muito bom. E a outra coisa é o serviço. O serviço é muito parecido com a realidade, com a verdade. Isso não é ilusão, mas é um serviço altruísta, não um serviço remunerado. Esse é o ponto de vista de vocês aí, né? É o serviço. Sirva mais e ame melhor. E isso, até hoje, está ecoando aqui na minha vida. Perfeito. Muito bonito. Eu adoro essa história, porque é muito profunda, né? E reflete bastante, assim, essa experiência de contato com o todo, né? Com T maiúsculo. O Dr. Wilson, a gente vai rumando pro final aqui da nossa conversa. Foi uma conversa extremamente produtiva, até porque o senhor tem os seus horários, né, a cumprir, tem palestra amanhã, tem workshop, né, então, tem que jantar ainda. Então eu vou pedir para o Ronaldo colocar na tela, já que a gente entrou nesse assunto, né, de profundidade, você se deparou com o próprio todo te falando que você precisava amar melhor, né, e servir mais. Então eu vou pedir para ele colocar a sua foto. Geralmente a gente faz essa atividade com espelho, que é uma atividade de dissociação. Você olha a sua imagem ali, seu reflexo, e fala o que você está vendo, o que você gostaria de dizer dissociado. Mas como a gente está online, eu vou pedir para ele colocar uma foto aí
E queria que você, olhando para essa foto, o que você gostaria de dizer para esse Wilson aí? Opa, ficou grande, sobe um pouquinho ela, Ronaldo. Tô vendo o boné dele. Você mostra a cara. Só o bonézão. Diminui um pouquinho. Isso. Olha ele aí, ó. O que você diria para esse? Barbudo, paciência comigo, cara. Não desiste de mim e eu não desisto de você. E ainda nós temos muito que aprender juntos. Muito bom, muito bom. É isso aí. Isso aí. Show. E agora a gente faz uma viagem lá para o passado. Agora a gente se encontra com o Wilsinho. E eu queria que você, olhando para essa criança, o que você sente, o que você diria para ela, se pudesse dizer alguma coisa diferente, ou para ela fazer alguma coisa diferente, não sei. O que vem na sua mente quando olha para essa criancinha? Escuta aqui, ô moleque punheteiro. Ainda bem que você fez boas opções, porque tinha tudo para dar errado, hein, cara? Que legal, que legal. É isso aí. Show. E que puto orelhão que você tinha, hein, cara? Ai, ai. Saindo dessa viagem ao passado, a gente vai lá para o futuro. Nós vamos ser catapultados lá para o futuro. E quando você se deparar com esse senhor aqui, que vai aparecer na tela, como você acha que vai estar o mundo, como você acha que você vai estar, a sua vida, que sentimentos isso te traz quando se olha dessa perspectiva que o Ronaldo vai colocar agora aí. A voz do além, Ronaldo. Cara, eu tô parecendo Rolando Boldrin. Escuta, vovô, a minha pergunta é o seguinte: aprendeu? Muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Legal que ficou. Vovô Wilson. Pronto, Ronaldo, pode colocar a tela principal. Muito bom, como foi essa viagem? Foi gostoso, né? Legal, divertido. Ai, ai. Agora, dentro desse contexto, eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu percebo que você é um entusiasta, né? Você acha que os psicodélicos, a terapia psicodélica, ela veio para ficar, né? E a gente sabe que existem muitas barreiras sociais, muitos preconceitos, muitos paradigmas. Como eu disse, eu estudo neurociências e pouco ou nada se fala disso em neurociência. A gente está tentando entender a consciência através do cérebro, através das funções dos neurônios ali, né? Como a máquina. Então, assim, a gente está muito longe de ter essa visão mais expandida, né? Do self, né? Da consciência em relação ao cérebro. Como que você, que é entusiasta, pensa no futuro aí com a terapia psicodélica? Como ela pode ajudar? Como você tem bons olhos? Você acha que veio para ficar mesmo? Que vai ser, que a gente vai aceitar cada vez mais isso na nossa sociedade? Sim, sim. Eu sou meio suspeito porque eu sou um otimista patológico. Eu sempre vejo o lado cheio do copo. Mas as pesquisas são promissoras. São muita gente interessada, muito cientista bom. O Brasil está produzindo estudos nisso. Aqui. Tem gente boa aqui dentro. Tem a Universidade da Paraíba, tem a Universidade do Rio Grande do Norte, tem aqui o Fameiros, o Eduardo Schimberg, tem um cara legal lá. Enfim, tem muita gente querendo que isso dê certo por conta do que a gente está vendo no horizonte. Rapidão, isso vai ser legalizado e é isso. Eu só espero que os laboratórios não distraiam essa grande promessa. Tem essa questão também, né, da apropriação, de como vai ser, né, como se a gente vai trazer para essa nossa visão ortodoxa, né, e daí não vai ter o efeito que a gente espera, né? Por isso que eu acho a psilocibina democrática. Ela nasce no esterco. Legal. Ela é assim, ela está pronta. No laboratório mais perfeito da natureza. Perfeito. E ela não custa nada.
Perfeito, perfeito. E agora, para encerrar, eu queria te. Eu vi no seu Instagram ali, não sei se alguém te fez uma pergunta ou se você estava fazendo uma pergunta, qual é o sentido da vida? E eu queria te pedir, depois de todas essas vivências, de toda a experiência, de toda a trajetória, né, ao longo dessa vida, você disse que desde cedo sempre buscou isso, né, sempre buscou entender o que era a vida, essa coisa chata, por que eu não consigo voar como os urubus e etc. Você conseguiu obter alguma resposta de qual é o sentido da vida? O que eu descobri que o sentido da vida, o primeiro plano é vivê-la. É vivê-la. E em busca de caminhar nesse caminho que vai levar no inevitável caminho da consciência. Perfeito. Então, curtir o caminho, mas saber que a chegada, o nome do porto é Porto Consciência. Mas não deixar para ser feliz lá, não. Já começar a ser agora nesse caminho mesmo. Perfeito, perfeito. E por último, eu sempre digo que cada ser humano é uma mensagem ambulante. Cada um de nós tem uma mensagem de Deus, né? Nós somos uma centelha divina, um fractal do todo, e todos nós temos uma mensagem a transmitir para a humanidade, no nosso pensar, no nosso agir, seja no nosso sentir, enfim. Eu queria que você pensasse aí e me dissesse qual é a mensagem que o Wilson é para o mundo, né? Porque, qual a importância da sua existência, né? Porque você acha que você foi criado. Mas antes de responder isso, eu vou dar o recado dos nossos colaboradores para a gente voltar com essa resposta e encerrar, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, falando disso, falando de consciência, pô, foi um episódio incrível, imperdível, né? Que a gente vai assistir várias vezes, Jornada do Herói. E falando de consciência, eu falo de Júnior Nogueira, Inteligência Existencial, é o trabalho que eu desenvolvo, terapêutico, né? Então, todo o nosso trabalho ele visa justamente o se aproximar o indivíduo dessa consciência mais expandida de si mesmo, né? Conhece-te a ti, saiba quem tu és e saiba quem tu não és. Então, todo o nosso trabalho ele visa justamente isso, aproximarmos nós de quem nós realmente somos, da nossa essência, do nosso self, do nosso eu mais profundo. Então, se quiser conhecer mais e melhor o trabalho de Júnior Nogueira Inteligência Existencial, é só clicar aí no link na descrição desse vídeo e falando de consciência, falando de saúde, falando, né, de conexão, nós falamos também sobre nutrição, né? Nos nutrirmos é uma das maiores formas de nos conectarmos com a existência, com o todo e com a nossa saúde. E quando a gente fala de nutrição, a gente fala de Denise Cardoso, nutricionista. A Denise Cardoso atende há mais de 10 anos como nutricionista. E ela atende nas áreas da nutrição ayurvédica, ela atende nas áreas da nutrição do inconsciente, que é muito importante, como os aspectos do nosso inconsciente nos impulsionam a nos alimentarmos. E por que nós comemos como comemos através desses conteúdos que estão ali no nosso inconsciente. Então a Denise faz muito esse trabalho. Nutrição esportiva, emagrecimento, enfim. Se você quiser melhorar a sua saúde, a sua relação com os alimentos, com a nutrição, procure aí no link na descrição, Denise Cardoso, nutricionista, e conheça mais sobre o trabalho dela. E já deixando aqui também o QR Code, se você gostou dessa nossa conversa, desse nosso episódio, se você gostou dos outros episódios também, abra aí o aplicativo do seu banco e faça a sua colaboração. Colabore com o Jornada do Herói Podcast. É só apontar a câmera aí para o QR Code que aparece na sua tela e fazer a contribuição no valor que você quiser, tá bom? Agradecemos muito a sua audiência, sempre agradecemos muito a sua colaboração, ela é muito importante. E agora a gente volta aqui para o Dr. Wilson para responder a pergunta final, que qual é a mensagem que o Wilson é para o mundo? Eu tenho um apelido que eu me dei há alguns anos. Eu sou um alto-falante. Alto-falante. O alto e falante. Eu acho que um dos propósitos de eu ter vindo com esse tom de voz, com essa facilidade de comunicação, era para cumprir esse propósito de ser um semeador de consciência. E escolhendo sementes que eu estou usando para mim. Então, partilhando o meu caminho. Não estou ensinando. Eu estou partilhando
com todos o que eu estou aprendendo. Eu acho que essa é a minha missão. Muito bom, muito bom. Excelente. Gostou da conversa? Muito legal, muito boa, muito Eu gostoso. gostei também e eu quero te convidar já para a gente ter mais conversas como essa, para você participar mais vezes. Você fala também dos temperamentos, sobre saúde mental, enfim, é uma enciclopédia até difícil de direcionar um assunto só, mas como o nosso assunto era esse hoje, foi muitíssimo produtivo e eu quero te convidar para participar mais vezes aqui. Muito obrigado, tá, por ter participado. Ronaldo, mais alguma coisa? Abraço do Ronaldo, da Denise que está assistindo ali. Muito obrigado, seu Dr. Wilson. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Então, lembre-se sempre, assuma o controle, conhece a ti. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Até mais. Wilson, obrigado, viu? Eu que agradeço, bem legal. Legal. Até uma próxima. Então. Até uma próxima. E aí, quando estiver pronto, quando for Eu te aviso colocar, antes. Tá. me avisa Eu te para a aviso. gente colocar também. Tá Por bom? favor. Obrigado. Abração, querido. Abração. Até mais.